Quanto mais profundo formos em um ambiente aquático, maior será a pressão. Mais precisamente, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta 1 atmosfera. Vamos aprender algumas leis da física que estão envolvidas nessa situação e nesse ambiente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lei de Boyle. Robert Boyle foi um cientista irlandês que viveu no século 17 e se destacou pelos seus trabalhos no âmbito da física e da química. Responsável por elaborar a relação que diz que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão, ou seja, a lei de Boyle afirma que o volume de uma massa fixa de um gás varia inversamente com a pressão a uma temperatura constante. Quanto maior a pressão, mais compactas estarão as moléculas e menor o volume. Nesse sentido, no ambiente aquático, por exemplo, quaisquer espaços preenchidos por ar, como os pulmões, irão se comprimir ao afundar e se expandir ao subir. Vamos analisar a lei de Boyle através do ambiente subaquático. Nós sabemos que quanto mais profundo o mergulhador for, maior a pressão. A gente consegue calcular e provar isso através da equação da continuidade, chegando na lei de Bernoulli. Quanto maior a altura naquela fórmula, ou seja, quanto mais profundo o mergulhador for, maior a pressão. Essa pressão externa, naturalmente, ela interfere no corpo humano. E aí a gente pode falar de pulmões, seios da face, olhos e ouvido. No ouvido, é natural, quando você começa a mergulhar, sentir um desconforto. É por isso que o mergulhador faz a manobra de valsalva. Tem várias maneiras de fazer essa manobra, mas é para quê? Para equalizar, para compensar no tímpano, na membrana timpânica, que fica ali no ouvido médio, para equalizar essa pressão externa com a pressão interna do corpo. Então tem que tomar cuidado com isso. Uma outra situação que a gente pode analisar é a lei de Boyle no sentido de no pulmão, a análise no pulmão. Quanto mais profundo você for, o pulmão ele vai comprimindo. Então analisa como um mergulhador livre. Um mergulhador livre, você prende o ar, prende a respiração e afunda. Ao afundar, é como se fosse um balão, uma bexiga cheia, presa, e quando você mergulha na piscina, ele vai fechando o volume, vai diminuindo. Maior pressão, menor o volume. Quando você está fazendo mergulho livre, ou seja, sem equipamento, não tem problema nenhum. Vai comprimir, quando você retornar para a superfície, vai voltar ao tamanho normal, ao volume normal. Agora, quando você analisa um mergulho com equipamentos, aí eu posso falar tanto um mergulho recreativo quanto um mergulho de segurança pública, o mergulhador tem que tomar cuidado, porque você vai para esses locais mais profundos, onde a pressão externa é maior e você está trocando o ar ali com o equipamento, você está respirando, jogando o ar para dentro dos seus pulmões. O que acontece? Numa emergência ou numa subida normal mesmo, se o mergulhador esquecer de exalar o ar, lembrando que lá embaixo a pressão está maior, quando ele estiver subindo, se tiver ar retido que ele adquiriu lá na profundeza, quando ele voltar para a superfície, a pressão diminui, esse volume vai aumentar, esse volume aumentando, se ele tem ar acumulado lá, pode acontecer uma doença descompressiva, que a gente chama barotrauma de pulmão. Então tem que tomar cuidado com isso e você consegue analisar essa situação pela lei de Boyle, ou seja, pressão está aumentando, o volume está diminuindo. Quando você submerge, eleva ali no ambiente aquático, você diminui a pressão, o volume aumenta novamente. Se você estiver respirando lá embaixo e prender o ar, o que pode acontecer na hora de expandir todo esse ar que você acumulou no ambiente pressurizado, ele vai se expandir dentro do seu pulmão e causar um problema. Então, uma regra que se tem no mergulho, nunca prender a respiração debaixo d'água. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais detalhes, exemplos, cálculos está no nosso curso gratuito online, é só acessar lá. Servir e salvar, forte abraço a todos.